Salve, salve galera! Luiz Felipe aqui com mais um vídeo falando de empreendedorismo. E esse canal é voltado para você que sonha em ter um negócio, ou seja, tem vontade de abrir um negócio, mas ainda não começou. Para você que já tem um plano, já tem projetado, um projeto de qual negócio você vai abrir, ou até você mesmo que já tem um negócio funcionando, já tem a sua empresa e visa chegar ao lucro, beleza? Se esse assunto te interessa, já deixa o seu like aí no vídeo e vamos para o assunto de hoje. Hoje a gente vai falar de margem. Cara, para a gente começar a falar nesse assunto, é preciso fazermos algumas considerações, cara. Porque margem, do meu ponto de vista, é o indicativo financeiro mais importante que tem dentro de uma empresa, tá? Dentro de um projeto que é feito para ter lucro. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, tudo com o desenvolvimento da internet, com todo mundo online, ainda mais nesse momento de pandemia, a gente é conectado o tempo todo, eu tenho acompanhado muito conteúdo, da internet. E eu vejo meio que massivamente a expressão de faturamento. Porque fulano faturou X, meu faturamento é Y, eu faturo não sei quanto. E quando a pessoa começa a falar muito de faturamento, beleza, o faturamento é um grande indicativo de quanto você pode lucrar. Se a gente tem ideia daí do nicho que você atua, de qual ramo você atua, a gente consegue ter uma ideia da margem, da margem e do lucro, Mas, querendo ou não, eu só escuto falar de faturamento e pouco de margem que vai nortear o nosso lucro. E por que eu estou falando disso? Porque no ano passado eu acompanhei duas empresas, que eu vou chamar aqui de empresa A e a empresa B. A empresa A, no ano de 2020, ela teve um faturamento de R$700 mil. E a empresa B teve um faturamento de R$300 mil. Se você olhar nesse cenário, a gente falando de faturamento, o que parece mais interessante? Logicamente, a empresa A, que teve o faturamento de 700, a empresa B. Só que quando a gente foi analisar os números, quando encerrou, esse daqui é o ano, o ano de 2020, isso daqui são duas empresas reais, a gente viu que o lucro líquido, quer dizer, o que sobrou efetivamente, o que foi para a mão dos sócios, aqui nessa empresa foi de aproximadamente, foi de 50 e pouco. O lucro líquido foi de aproximadamente 50 mil. Agora, na empresa B, que faturou 300 mil, o lucro líquido da empresa B foi de 180 mil. Quer dizer, se você olha nesse cenário, o que parece mais interessante? Logicamente a empresa A, tem o faturamento de 700 mil. Mas quando você vem ver o lucro líquido, que está muito relacionado à margem, você vê a diferença. O que parece mais interessante para você? Dinheiro no bolso, correto? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre margem, beleza? Tá bom. Mas o que efetivamente é a margem? A margem é o valor que sobra do seu produto, é o que sobra da venda, depois de retirar do custo de produção do seu produto ou serviço. Por exemplo, se você, vou dar um exemplo aqui de roupa, se você compra uma camisa por R$10, aí você vende por 20. E você comprou por 10 e vendeu por 20, logicamente a sua margem vai ser 10, correto? É o preço de venda menos o preço de produção. Muita gente chama isso daqui de lucro, mas isso daqui não é lucro, isso daqui é a margem. E é a margem que vai determinar o seu lucro, tá? Por que eu afirmo novamente que a margem é o indicativo financeiro mais importante do negócio? Porque é a partir daqui, é a partir da margem, que você vai começar a prospectar quanto você precisa vender para você atingir a sua meta de lucro, para você pagar o teu custo fixo e assim por diante. Bom, eu já aproveito esse momento aqui para desmistificar
Eu ouço muitas pessoas falarem por aí que meu produto tem a margem de 100%. Esquece, não existe margem de 100%. Por quê? A margem vai estar sempre relacionada com o custo, com o valor do produto, que aqui no caso é 20. Ou seja, você nunca vai vender um produto por 20 reais, a não ser que você não tenha custo nenhum para você ter uma margem de 100%. A margem vai representar a porcentagem que você ganhou em cima do valor do preço, do ticket, do produto, do valor de venda. Ou seja, aqui a margem é de 50%. Por quê? Porque 10 representa 50% do 20. Beleza? A gente pode se aprofundar mais nisso, mas quero que você pegue essa sacada aí. Não existe margem de 100%. Beleza? E tá, então como é que você vai achar o lucro? Vamos lá. O lucro, vamos supor que isso daqui é o seu faturamento, né? O lucro vai ser o faturamento, que aqui vai ser X, vou botar aqui o faturamento, que vai tirar os seus custos fixos, que vai tirar os seus custos variáveis, e aqui no final você vai ter o seu lucro. Beleza? Vamos dar um exemplo real de como funciona essa estrutura aqui para a gente deixar bem claro de como tem que ficar organizado aí esse nosso fluxo de caixa, beleza? Bom, galera, o que eu vou falar agora é uma estrutura que você tem que ter em mente, mesmo que você só pense em abrir um negócio, ou seja, você só tenha vontade de abrir um negócio, você já tem que ter isso em mente. Você que já projetou o seu negócio, só está faltando executar, ou até mesmo que você já tem o seu negócio, você tem que ter essa estrutura em mente, desde que seja apenas uma ideia até a tua empresa estar faturando aí uns milhões, que é o quê? Que é o faturamento, ok? Vai diminuir os seus custos, que aqui você vai ter o lucro, beleza? Vamos supor, lá no exemplo anterior, que eu dei das camisas, que da pessoa que vendia a camisa, né, ela comprava a camisa 10 e vendia a 20. Vamos supor que os custos dela, os custos fixos, é no valor de 500 reais. O custo fixo aqui seria aluguel, salário, isso aqui são números hipotéticos, só para a gente pegar a ideia. Se o custo dela, custo fixo, é de 500 reais, quanto que ela precisa vender para poder empatar aqui, não ter nem lucro e nem prejuízo? Ela deveria vender 50 camisas. Por quê? Porque com 50 camisas ela teria um faturamento de 500 e aqui ela não teria nem lucro nem prejuízo, que é o nosso chamado ponto de equilíbrio, ou break-even. Entendeu? Cara, isso aqui está bem simplificado, tá? Eu tenho um vídeo que eu gravei alguns anos atrás que eu explico isso daqui, detalhe do exemplo, e eu vou colocar aqui no link, tá? Para vocês assistirem se vocês quiserem se aprofundar mais nisso daqui. Mas a ideia é essa. Aqui você já tem um número. O que é esse número? É o número de venda que você precisa para você atingir o seu ponto de equilíbrio. Vamos supor que com essa estrutura você queira lucrar 500 reais. Assim, minha meta de lucro é 500 reais. Quantas camisas eu tenho que vender? Logicamente você tem que vender 100 camisas. Porque com 100 camisas você vai faturar 1.000, vai faturar R$1.000, que vai pagar os seus custos fixos e você vai ter um lucro de 500. É aqui que está o pulo do gato, da margem, que é você definir a sua margem para você saber quanto que você tem que faturar, quanto você tem que vender e faturar automaticamente para poder pagar os seus custos, para você poder chegar ao seu ponto de equilíbrio e você chegar ao seu lucro. Uma observação interessante é que eu dei um exemplo aqui de camisa. Ela compra a camisa a 10 e vende a camisa a 20. Ou seja, o custo de produção aqui da camisa vai ser sempre 10. Mas tem produtos que o teu custo vai variar. Quanto mais você produz, mais você gasta, então o preço aumenta, o preço de produção aumenta ou diminui. Eu, por exemplo, tinha uma pizzaria, que trabalhei também em fábrica de massa, eu tinha uma fábrica de massa e tinha uma pizzaria, que eu botava uma planilha no Excel, né, porque os preços de tudo mudavam, preço de farinha, preço de queijo, estava sempre mudando. Então eu tinha que ter em mente ali quanto que era o meu custo, para eu saber quanto que era a minha margem, para eu poder alcançar o meu objetivo de venda
e também o meu lucro. Cara, eu preciso deixar uma conclusão que é a seguinte: para você precificar o seu produto, você tem que ter muito claro qual é o valor da sua margem, entendeu? Qual o seu custo de produção e qual o valor da sua margem. Essa fábrica de massas que eu falei, que eu tinha, na verdade eu era sócio, eu cheguei a princípio para fazer uma consultoria, né? E a primeira coisa que eu fiz, falei, qual é o custo de produção? Aí as pessoas, pô, a gente não tem, a gente se baseia aqui, não, baseia não, vamos botar tudo na ponta do lápis e vamos lá, vamos achar o custo de produção de tudo para a gente saber precificar e com essa precificação a gente alcançar o nosso lucro. Tinha uma massa que o custo de produção dela, era 95 centavos. E a venda dela era se eu não me engano, era 1,50. Isso, era 1,50 o preço dela. Ou seja, daria ali 55 centavos de margem. De base desse conhecimento aqui, a gente consegue ter a ideia de quanto a gente vai vender. O que aconteceu? Como as pessoas que estavam tocando não tinham esse número aqui e nem faziam a variação dela, porque ela mudava de acordo com farinha, um certo período isso daqui até era mais interessante, porque o preço da farinha era mais baixo e isso daqui ainda dava uma margem maior. Mas quando eu cheguei lá, o cenário era esse, tá? O cenário era esse. E um certo rodízio de pizza muito famoso pediu para comprar em grande quantidade. E as pessoas falaram, pô, se é em grande quantidade, a gente pode fazer um preço mais baixo. Ao invés de R$1,50, a gente vende a R$1. Ou seja, a cada massa, o lucro, a margem seria de 5 centavos. Então, a cada pedido de 300 massas, o custo, a margem que se ganhava, se você multiplicar 300 por 5 centavos, era de apenas R$15. R$15 não pagava nem o combustível para poder entregar a massa, que fazia entrega, né? De vez em quando a empresa ainda pagava um Uber para poder levar a massa, que dava R$100 de Uber. Isso daqui acontecia na prática. Sem contar o trabalho para produzir 300 massas, ainda dava um baita de um prejuízo. Então, mas como são vários produtos, os lucros dos outros compensavam. Mas a gente tem que pensar em ter uma empresa otimizada, conhecer todos os seus custos, conhecer todas as suas margens. Beleza? Galera, isso aqui foi a dica de hoje. Vou pedir aí para você, se você gostou do vídeo, para você curtir, deixar o seu like, para você compartilhar, marcar aí quem você acha que precisa desses conhecimentos, de adquirir esses conhecimentos, tá? Me acompanhe nas redes sociais, eu vou deixar aqui o meu Instagram, a página do Facebook também. E não sei onde você está vendo esse vídeo, mas me segue aí em todas as redes sociais que eu vou estar lá sempre produzindo conteúdo de valor para vocês. Beleza? Grande abraço!